Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a segunda curiosidade. Interessante que essa curiosidade está no mesmo capítulo da curiosidade anterior que nós falamos sobre o filho de Davi. Na mesma ideia, na mesma conversa que Davi teve com Natã. Na verdade, Davi tinha algo no seu coração, algo incomodava ele. Ele olhou para o seu palácio, que o palácio é muito grande, e ele olhou para o tabernáculo de Deus e ele disse assim, poxa, eu tenho um palácio, a minha casa é muito grande, é adornada, é muito bonita e Deus mora numa tenda. A presença de Deus está numa tenda e Davi teve no seu coração de construir um palácio, uma casa para Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. O templo, a casa de Deus, surgiu nessa proposta de Davi no livro de 2 Samuel. E também tem algo muito interessante, porque é muito maior do que um templo em si. A proposta e a resposta de Natã, a resposta de Deus a Davi, tem muito mais coisa por trás disso. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Na verdade, essa ideia de palavra templo, de um local, hoje nós usamos hoje igreja como se fosse um prédio, não existe nem no original. Na verdade é uma casa. É conhecido como casa de Deus, como minha casa, Deus falando do templo como um todo, ele fala de minha casa, ou a sua casa, a casa de Deus, o povo se referindo a Deus, ou simplesmente, mais vezes falado, é casa de santidade. É assim que é conhecido o templo que foi projetado no coração de Davi. Mas Deus disse para Davi, tu não vai construir, as tuas mãos estão sujas de sangue, eu não vou deixar você construir. Mas eu vou deixar o seu filho construir. Na mesma ideia que ele fala da promessa da dinastia eterna, do reinado da casa de Davi, ele também fala isso para Davi através do profeta Natã. Você vai poder construir o templo, a sua dinastia, o seu filho vai poder construir o templo. E como nós falamos de pai no vídeo passado, ele fala assim, e o seu filho será como meu filho, e eu serei como pai para ele. Essa é a grande promessa que Deus derrama sobre a vida de Davi e sobre a dinastia de Davi. E nós sabemos que tudo isso está referenciando Jesus. É claro que quem construiu o templo foi o filho de Davi, foi Salomão na prática, o que reinou depois dele. Mas também nós podemos levar de maneira figurada para Jesus, que fez do seu povo, na sua presença, o verdadeiro templo de Deus. Não é uma casa como a igreja, não é um templo feito de pedras, mas é na reunião dos santos, na reunião do povo de Deus, que ali está o templo de Deus. Nós somos, sim, o templo espiritual de Deus. Ele habita no meio do seu povo. É assim essa referência quando Jesus fala, por exemplo, para a mulher samaritana. Nem é lá em Jerusalém, no templo, nem aqui nesse monte, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, mas aonde estiverem reunidos, ali haverá adoração. Ou seja, o templo é a reunião do povo. Mas vamos falar aqui um pouquinho do texto, dessa ideia do templo. Então o templo foi construído não por Davi, surgiu no coração de Davi, que vivia num palácio e queria construir um templo bonito, projetado para Deus. Depois, no final de 2 Samuel, a gente vai ver ele comprando o terreno lá de Araúna e ali, no Monte Sião, foi naquele local que ele construiu o templo, que ele pôde construir um altar ali, ele fez um altar para Deus, ofereceu um sacrifício para Deus ali, mas foi ali naquele local que Salomão construiu posteriormente o templo de Salomão, o templo de Deus foi construído naquele local. Depois nós sabemos que o templo foi destruído e consequentemente foi reconstruído novamente por Zorobabel, que também era descendente de Davi. E depois foi reformado nos tempos de Jesus por Herodes. Então Jesus também viveu no templo, ele esteve no templo, ele adorou a Deus no templo, ele ensinou muito no templo. Então o templo físico em Israel surgiu no coração de Davi e Deus falou para ele, você não vai construir, mas eu vou permitir que o seu filho construa. Salomão construiu, depois Zorobabel reconstruiu depois da primeira destruição, e Jesus esteve presente ensinando, adorando também a Deus nesse lugar físico, nesse templo físico, que foi novamente, depois de uma profecia de Jesus, destruído no ano 70 depois de Cristo. E sobre a destruição do templo, uma outra curiosidade que eu tenho para vocês aqui, para passar para vocês, é que os dois templos, tanto o templo de Salomão como o templo de Zorobabel, que depois foi reformado por Herodes, foi conhecido também como o templo de Herodes,
esses dois templos foram destruídos no mesmo dia. E ainda hoje é um feriado, um dia de lamento, um dia de jejum em Israel, pelos religiosos judeus, por causa do mesmo dia dessa destruição do templo. Coincidentemente, esse templo foi destruído no mesmo dia, no dia 9 de Av. Interessante, curioso, porque foi hoje, esse dia. O calendário nosso é diferente do dele, por isso que eu falo 9 de Av. Então, eles, por ser um calendário lunar, e o nosso calendário ser um calendário solar, eles caem sempre em datas diferentes, assim como cai na Páscoa, em todos os feriados judaicos, em todas as festas judaicas, caem em diferentes dias no nosso ano comum, no nosso ano, segundo o calendário gregoriano, caem em dias diferentes dos deles, porque o deles é um calendário lunar. E o dia 9 de Av, coincidentemente, nesse ano de 2024, caiu no dia de hoje. Na verdade, esse dia 9 de Av terminou agora, terminou às 6 horas da tarde, né? Seria, se fosse a gente respeitar o calendário judaico, os dias dos judeus começam às 6 horas da tarde e terminam também às 6 horas da tarde do outro dia. Então, agora nós estamos, segundo o calendário judaico, porque já são 7 horas da noite, no dia 10 de Av. Então é só com uma curiosidade, caiu bem na data que nós estamos falando sobre isso, falando sobre o templo, e a destruição do templo, dos dois templos, aconteceu no mesmo dia. Então é um dia muito profético para eles, é um dia muito forte para eles, é um dia de lamento, de jejum, e eles esperam até hoje a reconstrução do terceiro templo. Tem muitos cristãos também que creem que é preciso ter a reconstrução do terceiro templo para que Jesus possa voltar. Não tem nada a ver com isso, isso não é bíblico, isso é ideia da cabecinha e da cachola de algumas pessoas. Pode acontecer, pode não acontecer, mas não tem nada a ver, isso não marca, não é sinal para que Jesus precise voltar. Jesus não precisa, isso não é nenhuma profecia indicando que Jesus precise voltar com a reconstrução de um novo templo. Ele profetizou a destruição do templo, e quando ele profetizou a destruição do templo, ele estava dizendo: o templo sou eu. Agora é para mim que vocês vão olhar, é através de mim que vocês vão adorar a Deus. Ele está dizendo, ao profetizar a destruição e ao acontecer a destruição do segundo templo, ele está dizendo, não é mais por meio de um templo, mas agora é por meio de um povo. Agora é pelo meio da reunião de vocês e é por meio de mim. Eu sou a ponte, eu sou o mediador, eu sou o único mediador entre Deus e vocês, homens. Eu sou Jesus, eu sou aquele que vai levar as vossas orações e aquele que traz a palavra de Deus, a iluminação, o entendimento da palavra de Deus para vocês. Eu sou o sumo sacerdote de vocês, eu sou o profeta, eu sou o rei. Então é por meio de mim e não mais por um templo físico. Então Jesus está profetizando dessa forma, ensinando os seus discípulos dessa forma, quando ele está profetizando a destruição do templo em Mateus capítulo de número 24. Então se você quiser ler, leia lá no Mateus 24, ele fala muito sobre isso e ao mesmo tempo ele vai falar da sua volta, do seu retorno e profeticamente. Um dia nós vamos gravar um vídeo sobre isso, na verdade falar sobre escatologia, e a ideia do dia 9 do Av também, tem muita questão escatológica aí, mas é muita coisa para a gente gravar num vídeo de 10 minutos. Então é isso que eu gostaria de falar, essa é a segunda curiosidade que eu tinha para vocês, algo que surgiu no coração de Davi. O templo físico foi necessário até a vinda do Messias. O templo físico foi necessário até a morte de Jesus na cruz. O templo físico foi necessário até Jesus ascender aos céus e sentar à destra do Pai. O templo físico foi necessário até que Jesus rasgasse o véu. Agora o véu está rasgado. Ele é o templo. Nós temos que buscar a Deus a partir de Jesus. Creia nisso. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Viva dessa forma. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.